2018 é ano de eleições e atualmente uma das principais fontes de informação sobre os candidatos é a internet. Mas é preciso ter cuidado com a proliferação de notícias falsas, as chamadas fake news, muito utilizadas em tempos de campanha eleitoral, principalmente por meio das redes sociais. É sobre esse tema que nós vamos conversar com o delegado da Polícia Federal, Vitor Moraes Soares, que é responsável pelo combate ao crime organizado aqui no estado do Espírito Santo. Obrigada, doutor Vitor, pela disponibilidade. Obrigado pelo convite, é uma satisfação para a Polícia Federal. Muito obrigada. Então vamos às perguntas das ruas. Eu queria saber o que são fake news e o que vocês vão fazer para combater isso na internet. Douglas, fake news é um neologismo que vem da língua americana e que, no Brasil, ele quer dizer divulgação de mensagens falsas. Fake news seria a divulgação deliberada do que a gente denomina de desinformação. São informações que não condizem com a realidade. Em virtude da proximidade do período eleitoral, foi criado um grupo de trabalho interdisciplinar sob a coordenação do ministro Luiz Fux, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para que esse grupo de trabalho integrado pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, possa trocar experiências internacionais e estabelecer um protocolo de atuação. Protocolo de atuação tanto preventivo quanto repressivo, justamente para se buscar as melhores técnicas, as melhores formas de se evitar a propagação das fake news. Quem está por trás dessas notícias falsas? Jean, essa é uma ótima pergunta e é justamente o trabalho da Polícia Federal. Buscar identificar quem está por trás das notícias falsas. É bom, Jean, que se tenha em mente que a notícia falsa ela pode ter por fundamento não só o cunho político. O cunho político ele é muito visto agora nesse período eleitoral. Mas as fake news elas já são comumente propagadas pelas redes sociais e pela internet já há longos anos. Muitas pessoas têm um propósito apenas lucrativo para a divulgação dessas fake news. Diversos sites sensacionalistas de divulgação de pesquisas falsas, de notícias falsas, eles conseguem, mediante o número de acessos, obter lucro pago pelas grandes provedoras, como a Google, entre outras empresas. Além disso, a gente tem agora, neste período eleitoral, uma conotação de se buscar influenciar na vontade do eleitor. E uma das formas é justamente divulgando algumas pesquisas eleitorais falsas com o propósito de buscar influir especialmente na vontade daqueles eleitores ainda indecisos. Delegado, e quais são os assuntos mais comuns nessa notícia? Jéssica, as fake news, elas podem veicular matérias de diversas naturezas. O normal da fake news é a veiculação de notícias falsas e que acabam comprometendo a imagem, a honra das pessoas. Nesse sentido, eventual notícia falsa, ela pode vir a caracterizar crimes contra a honra, crimes como a calúnia, a injúria e a difamação, e que já tem uma previsão específica no Código Penal. Caso a notícia falsa possa comprometer de alguma forma o processo eleitoral, possa comprometer de alguma forma, macular a vontade do eleitor, aí sim busca-se a tutela junto à legislação eleitoral. Mais especificamente, pesquisa eleitoral fraudulenta, ela tem uma tipificação específica na Lei 9.504 e tipifica o crime de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta. Como é que faz para descobrir se a notícia é verdadeira ou falsa? Enzo, essa é uma boa pergunta e você nunca vai ter a exata certeza se essa notícia que você está consumindo, que você está verificando, se ela é realmente verídica ou falsa. Entretanto, Enzo, algumas atitudes são recomendadas para que você busque, pelo menos, tentar aferir a veracidade dessas informações. Primeiramente, Enzo, uma informação que você verifique que ela é destoada da realidade, busque verificar se essa informação ela tem alguma divulgação em um veículo de comunicação com credibilidade. E isso, Enzo, é muito facilmente verificado mediante os maiores buscadores da internet. Utilize, por exemplo, o Google. Jogue no Google para verificar se algum veículo de comunicação com credibilidade está divulgando essa mesma notícia que você recebeu pela sua mídia social, pelo seu WhatsApp.
Caso não tenha sido propagado, já é um indício de que essa notícia seja falsa, não é uma comprovação. Além disso, verifique junto à eventual página no qual é divulgado essa notícia, se essa página você consegue ter navegabilidade nela. O que eu quero dizer com isso, Enzo? Verifica se a página foi criada apenas para o fim específico daquela notícia ou se a página ela te redireciona para outros links. Normalmente, notícias falsas elas são hospedadas em páginas específicas para aquela notícia e não num contexto maior em que você pode navegar pela página. E por fim, busque verificar se existe um autor responsável pelaquela notícia. Se a notícia ela não vem assinada por ninguém, não vem assinada por algum escritor, por algum editor, também suspeite da notícia. Porque notícias com credibilidade são sempre assinadas por uma determinada pessoa. Eu gostaria de saber sobre as notícias falsas, que é mais conhecida como fake news, se existe punição para aqueles que criam essas notícias e aqueles que compartilham. Se existe punição e se existe, se elas são diferenciadas ou todos respondem pelo mesmo crime. Alberto, veja, a fake news por si só não caracteriza qualquer espécie de crime. Vamos deixar bem claro. A divulgação de notícias falsas, ela pode ou não caracterizar um determinado delito. O delito mais comumente caracterizado com notícias falsas são aqueles crimes que ofendem a honra, a imagem das pessoas. Eventualmente pode ser veiculada uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Ao contrário, no período eleitoral, a divulgação não de qualquer notícia falsa, a divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta tipifica um crime no Código Eleitoral. A Lei 9.000, desculpa, na Lei 9.504, não no Código Eleitoral. A Lei 9.504, ela explicitamente determina que é crime quem faz a divulgação de pesquisa fraudulenta. Então, é crime tanto você criar e divulgar, quanto simplesmente você não cria. Você recebe essa notícia, verifica que ela tem todos os indícios de serem falsas e você compartilha, ou seja, você está divulgando, você está dando maior publicidade a essa notícia falsa. Se essa notícia falsa, ela se refere a uma pesquisa eleitoral que não foi realizada de acordo com as regras da Justiça Eleitoral, aí sim estaremos diante de um crime eleitoral. Como denunciar uma notícia falsa pela internet? Sandra, essa sua pergunta ela é fundamental. Apenas a Polícia Federal, obviamente, não consegue fazer uma varredura, realizar uma verificação de toda e qualquer eventual notícia falsa divulgada pela internet. E daí, Sandra, que vem a fundamental participação da população. A Polícia Federal, não só para esses crimes de fake news, mas para qualquer outro crime, ela conta e sempre contou com essa fundamental participação da população. No caso da fake news, Sandra, a Polícia Federal vai criar um grupo de trabalho específico para estar fazendo a avaliação de diversas notícias que possuem indícios de falsidade e que são veiculadas aqui no estado do Espírito Santo. Entretanto, qualquer cidadão que receba uma notícia crime com indícios de falsidade, vai ser criado um e-mail institucional para que toda pessoa da comunidade tenha esse relacionamento direto com a Polícia Federal. A partir daí, recebendo essa notícia supostamente falsa, você pode encaminhar o URL, ou seja, o endereço da notícia para a Polícia Federal através desse e-mail institucional. Você pode se identificar ou não, vai de acordo com a sua necessidade, e a partir daí, recebendo essa notícia da população, essa notícia crime, a Polícia Federal vai iniciar as investigações. Delegado, as perguntas das ruas acabaram, mas eu tenho ainda uma dúvida, que é, assim, nós estamos no ano eleitoral, né? A tendência é que essas fake news se multipliquem esse ano, e eu queria saber se existe uma previsão de uma nova legislação específica para combater essas notícias falsas. O Código Eleitoral, ele data da década de 60.
A comissão que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, composto pela Polícia Federal, Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral, ela vai buscar, ao final do processo eleitoral, um debate amplo com a sociedade brasileira para se verificar a necessidade ou não de se atualizar a legislação eleitoral. Só a partir daí, mediante realmente um debate amplo, é que vai caber à União, vai caber ao Congresso Nacional verificar se há essa necessidade de atualização da legislação eleitoral. Dr. Vitor, obrigada pela disponibilidade, pelos esclarecimentos aqui para o programa Utilidade Pública. Mais uma vez, eu é quem agradeço o convite e a Polícia Federal vai estar sempre à disposição para esclarecer a população. Muito obrigada. E se você tiver alguma sugestão de tema para o programa Utilidade Pública, é só enviar para o e-mail que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima.